Portanto, o que nós podemos aprender com a sua interpretação, a interpretação do anjo do Senhor, essa repreensão, o que Deus tem a nos dizer sobre nós mesmos? Podemos estruturar a fala do Senhor, deste anjo, em 4 partes. Em primeiro lugar, nós temos um lembrete dos favores de Deus no passado. É a primeira coisa que este anjo ressalta nessa interpretação, olhando para a conduta do povo de Deus, um lembrete dos favores no passado. Veja que, para mostrar a sua insatisfação com o povo, o mensageiro de Deus começa com as bênçãos no passado. O autor afirma, olhe para a escritura: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, eu declarei, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então veja que nesse lembrete dos favores de Deus no passado, 3 coisas nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, nós temos Deus ressaltando o seu resgate do povo no Egito. Ele faz o povo relembrar tudo o que Deus tinha feito. Aqui é uma clara referência do Egito ao Êxodo, quando o povo de Deus estava escravizado, mas Deus se lembrou da sua aliança e libertou o povo do Egito, eliminando o faraó, eliminando todos os seus inimigos. E o próprio termo Êxodo significa isso, saída. O povo saiu da escravidão e teve uma aliança com Deus, os mandamentos de Deus, e começou a peregrinar segundo a bênção de Deus para as suas vidas. Então esse lembrete dos favores de Deus, a primeira coisa que é ressaltada é justamente isso: eu resgatei vocês do Egito. Mas também, em segundo lugar, o lembrete ressalta que eles estavam na terra de Canaã, por causa da promessa de Deus aos seus antepassados. Promessa essa que é repetida para Abraão, para Isaque e para Jacó. Como, por exemplo, no capítulo 26, no livro de Gênesis, onde Isaque está tentando ou medita ir para o deserto, e Deus diz para ele: não vai para lá, porque eu serei contigo, te abençoarei, abençoarei toda a tua descendência, eu confirmarei contigo o juramento que fiz com Abraão. E na pregação passada, os irmãos vão lembrar também do encontro de Deus com Moisés, na sarça ardente, na autoapresentação de Deus, quando ele fala para Moisés: você vai libertar este povo, porque eu tenho uma promessa, a promessa da terra, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês. O povo de Israel é a minha possessão. Então nós vemos, em primeiro lugar, a lembrança do Egito, a saída, mas também a promessa da terra. E eles estavam nessa terra. Promessa esta desde o passado se cumprindo na história deles naquele momento. Mas também, diante dos favores de Deus no passado, Deus havia prometido que nunca quebraria sua aliança com Israel. O texto é bem enfático e afirma: nunca invalidarei a minha aliança. Deus está refletindo aqui a sua fidelidade. Uma aliança eterna eu coloquei sobre vocês. Se vocês olharem para o livro de Levítico, nós temos vários momentos sobre esta aliança que o povo de Deus escutou diante da presença de Moisés. E o livro de Levítico vai ressaltar isso no capítulo 26. Nós temos essa expressão aqui sendo colocada também: a minha aliança jamais será invalidada. Levítico, capítulo 26, versículo de número 44. Perceba, quando Deus está falando sobre a bênção da obediência, mas também os castigos da desobediência. E no versículo 44, nós vemos Moisés falando exatamente o seguinte: mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos,
não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Então, quando o autor, aqui o anjo do Senhor, está interpretando os seus fracassos, lembrando do Egito, lembrando das promessas da terra de Canaã e lembrando da própria aliança de Deus, nós vemos o pacto de Deus sendo colocado. Essa palavra aliança que o autor coloca aqui era um termo utilizado para um pacto em 3 relações. Primeiro, um pacto entre pessoas. Nós vemos justamente Davi e Jonatas, um pacto, uma amizade bastante profunda no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3. É uma amizade bastante profunda, e a palavra que é colocada lá é a mesma palavra aqui, essa amizade, essa relação entre pessoas. Mas também nós temos essa palavra aliança sendo colocada entre governadores. Abrão, por exemplo, quando vai abençoar Ló, diante daquele contexto dos 4 reis contra os 5 reis, nós vemos que alguns reis estavam em amizade com Abrão para ele ir lá e abençoar Ló diante de Sodoma e Gomorra. Então, alianças eram estabelecidas naquele contexto. Mas também nós tínhamos a aliança que nós conhecemos, e é essa aliança que o autor quer ressaltar, alianças de suzerania e vassalos, ou tratado de suzerania, que basicamente era o seguinte: quando uma nação conquistava outra nação, eles faziam uma aliança. Vocês agora que foram conquistados, irão se submeter, obedecer às nossas leis, adorar os nossos deuses, porque nós conquistamos e através disso nós estamos estabelecendo todas as leis perante a nossa autoridade. E é exatamente esse tratado de suzerania, ou essa aliança que o autor está refletindo, esse anjo do Senhor, Moisés ressaltou também, naquele contexto. Minha aliança significa, vocês não devem esquecer que existe um rei superior, o Deus único, o Deus de Israel, que destronou o grande império daquela época, o império de Faraó. Ele foi subjugado. Eu tirei vocês e eu entreguei as minhas leis, o pacto, que o nosso irmão Carlinhos leu nessa noite, Êxodo capítulo 20, tratado de suzerania. Os vassalos eram Israel, mas o suzerano era o próprio Deus. E Deus está dizendo, eu não invalidarei ou não irei invalidar a minha aliança. Pois eu sou o Rei divino, gracioso, que convidei vocês para se tornarem parceiros da minha aliança. Um povo que ninguém olhava, um povo pequeno, mas eu dei ou coloquei a minha misericórdia sobre vocês. E o próprio livro de Levítico, que os irmãos estão aí com as suas Bíblias abertas, no capítulo 26, versículo 12, vai falar isso. Veja que o autor, Moisés, ele fala exatamente isso. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês agora me pertencem, e por conta disso, vocês devem obedecer ao meu pacto, à minha aliança. Pois se vocês não obedecerem ao meu pacto, eu que sou o rei, eu que estabeleço como vocês devem viver, vocês terão castigos, vocês terão recompensas amargas, porque há um tratado entre nós, há um pacto entre Deus e o povo aqui de Israel. Então a primeira coisa que a gente observa é justamente isso, Deus relembrando, através desse anjo, o compromisso imutável de dar-lhes a terra de Canaã. Mas voltando para o texto, nós temos agora um lembrete dos seus mandamentos. Primeiro, dos seus favores, e agora, dos seus mandamentos. O texto vai continuar, e os irmãos irão observar isso, e o autor vai colocar apenas 2
2 mandamentos por conta que estão associados à terra de Canaã. Nós temos vários mandamentos nesse tratado de suzerania, mas o autor quer ressaltar apenas 2 por causa justamente dessa associação do assentamento da terra de Canaã. Veja que o texto vai afirmar: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Então veja, primeiro, qual foi o primeiro mandamento que o autor, este anjo, está lembrando? O lembrete da proibição passada de Deus sobre acordos ou alianças com os inimigos de Deus. Vocês devem ter cuidado. Vocês não devem jamais terem acordos com esses inimigos, porque Deus ordenou. Vocês não devem fazer nenhuma aliança com estes povos, com nações pagãs. Mas o que é que vocês devem fazer? Derrubar os seus altares. Existe uma semelhança muito forte com o livro de Êxodo, porque ele está lembrando justamente isso quando o povo saiu do Egito e entrou em pacto com Deus, quando Moisés, no capítulo 23, versículo 32, nos diz exatamente isso: não façam nenhuma aliança com os inimigos de Deus, nem com os deuses deles. E quando nós chegamos no capítulo 1 de Juízes, versículo 24, o que foi que a tribo de Efraim fez? Uma aliança com o inimigo, para conquistar a terra. Fez um acordo com o homem de Betel para conquistar aquela terra, ou seja, não confiaram verdadeiramente na aliança de Deus. Ou seja, Deus está ressaltando que nem sempre a bênção é um indicador da obediência. Nem sempre a bênção ela está de acordo com os planos de Deus, porque é uma bênção parcial, nós já vimos isso. Enquanto a casa de José, ela conseguiu ocupar Betel, Deus, ao mesmo tempo, nos diz que há esse perigo de uma relação mista de certas coisas que nós vencemos com Deus, mas de outras coisas que nós estamos desobedecendo a Deus. Isso é trágico na vida cristã. Ou seja, outra forma que nós sempre costumamos dizer: o fim nunca deve justificar os meios. Nunca. Não é porque você está recebendo grandes bênçãos que necessariamente signifique que você está com Deus totalmente. A graça de Deus pode acompanhar muitas bênçãos. E nós precisamos observar a palavra de Deus para sabermos se de fato estamos cumprindo todos os mandamentos de Deus no que concerne a sua vontade. O sucesso deve ser definido nos termos de Deus e não nos termos humanos. Então, Deus está contrastando mais uma vez a relação deles com a aliança. Nós vimos isso na pregação passada 7 vezes: não expulsou, não expulsou e não expulsou. Segunda coisa sobre esses mandamentos é que nós temos a exigência sobre a destruição dos altares dos cananeus. Mais uma vez, Êxodo sendo colocado, capítulo 34, versículo 13, os irmãos podem anotar isso e depois lerem, quando Deus ordena: destrua os seus altares, despedace suas pedras sagradas e corte os seus postes ídolos. Então, nesse momento, nos lembretes de Deus aqui sobre os seus mandamentos, nós temos essas 2 ordens, esses 2 perigos inerentes às políticas de tolerância. O povo não pode tolerar certas coisas. O inimigo está à porta do nosso coração. Laços que, se nós não observarmos, nós seremos tragados por eles. Há coisas na vida cristã que você não deve estar perto. Há coisas que você deve fugir imediatamente. São laços, são perigos que batem em sua porta. E Deus já tinha refletido isso, Deus já tinha falado: cuidado com os seus inimigos, cuidado Salomão, cuidado Davi, cuidado o povo de Deus, com essas políticas de tolerância, aonde vamos, aonde pisamos, o que nós pensamos, cuidado, porque no capítulo 1,
quando nós chegamos no capítulo 2, é justamente isso que Deus está contrastando. Vocês não se atentaram em obedecer minuciosamente a minha voz, e vocês agora estavam se esquecendo dos meus mandamentos. Então, o que Deus está ressaltando aqui é os perigos inerentes à política de tolerância. Tem coisas que você deve ser radical. Não deve ter meio termo, não deve ter 80, 50, você deve fugir de fato, porque não faz parte da vontade de Deus. Voltando para o texto de Juízes, caso você estiver aberto no livro de Êxodo, nós temos agora, continuando, terceira questão, a resposta de Israel à graça de Deus. Veja que o povo, o autor nos diz: contudo, não obedecestes à minha voz, que é isso que fizestes. Então, é interessante que, olhando para essa pergunta, nós temos nessa retrospectiva do mensageiro de Deus, das ações desses irmãos, sendo interrompida. Ele interrompe os lembretes do passado, ele interrompe os mandamentos e ele coloca agora a ação do povo. Ele diz justamente o seguinte: vocês não me obedeceram. Deveria haver uma continuação da minha aliança convosco no que tange ao tratado de suzerania, mas vocês quebraram. Vocês não continuaram com a minha voz no que tange à obediência, aos mandamentos, mas vocês interromperam. E qual foi a interrupção? Vocês não deram ouvidos à minha voz. Que é isso que vocês fizeram? Essa pergunta tem um intuito de reflexão. Reflexão sobre as nossas ações, a reflexão das nossas ações, as implicações práticas do nosso relacionamento com Deus. Tudo que devemos ou tudo que façamos deve ter meditação, deve ter uma ação prática, deve ter um pensamento meu com Deus. Essa é a característica, eu diria, marcante do povo de Deus. A característica marcante do povo de Deus é: o povo de Deus escuta a voz do Senhor. Os filhos de Deus ouvem a sua voz. E a prova disso é que quando nós chegamos no livro de Efésios, há um contraste marcante daqueles que ouvem a voz de Deus e daqueles que não escutam ou não ouvem a voz de Deus. Há uma marca daqueles que não escutam a voz de Deus. Veja o texto de Efésios, capítulo de número 2. Quem são aqueles que não escutam verdadeiramente a voz de Deus? Paulo, de maneira bem enfática, vai nos dizer que são filhos da desobediência. Ou seja, filhos de Satanás. Fazem parte de outra família, não da família de Deus. Por quê? Porque quem é da família de Deus foi morto, está livre, com Cristo, pela graça sois salvos, Ele ressuscitou vocês, ou seja, nós passamos das trevas para a luz, nós agora somos filhos de Deus, andando nas suas boas obras, que foi criada por Ele em Cristo Jesus. Mas aqueles que não são de Deus, que estão entregues aos seus pecados, o texto nos diz que vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Paulo está se colocando juntamente com eles. Veja, nós andávamos nesse caminho de trevas, nós andávamos nesse curso, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito. Veja que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás influencia os descrentes. É isso que Paulo está dizendo. Satanás influencia aqueles que rejeitam a autoridade de Deus. A marca do crente é filho de Deus. A marca do descrente é filho deste mundo. Governado por este mundo. Governado por Satanás. Governado pelos seus próprios pecados.
A família deles se rebelam constantemente, ou a família dos descrentes se rebelam contra o santo Deus e verdadeiro. Filhos da desobediência. Mas nós, crentes em Jesus, você que é crente verdadeiro em Jesus, que ama o Senhor Salvador, Jesus Cristo em sua vida, como está o seu coração diante da palavra de Deus? Você escuta a voz de Deus? Você ama a voz de Deus? Você obedece a sua voz? Você é filho do mundo ou filho de Deus? É só você olhar para o seu coração. É só você olhar para o caminho que você está seguindo, para o curso de vida que você está trilhando. Aonde o seu caminho está lhe levando, é aonde o seu pai está lhe governando. Se você está caminhando em trevas, há um pai, é o pai da mentira, é Satanás, que é o seu Deus. Mas se nós estamos caminhando na graça, na misericórdia, no arrependimento, o nosso Pai e Salvador, Deus, enviando Jesus Cristo para nos salvar, tem essas marcas que nós cantamos nessa noite, a marca de Cristo em mim, a marca dos chamados, a marca daqueles que escutam a voz do Senhor. Continuando, para nós irmos para nossas aplicações, em quarto lugar, nós temos agora um lembrete da advertência de Deus no passado. Então volte para Juízes, já vimos um lembrete dos favores, vocês saíram do Egito, vocês estão na terra de Canaã, eu não vou invalidar a minha aliança com vocês, um lembrete dos seus mandamentos, vocês devem derrubar os seus altares, vocês não devem fazer nenhuma aliança com eles. A resposta do povo de Deus foi interrompida, infelizmente. E por fim, no versículo 3, nós temos um lembrete da advertência de Deus no passado. No versículo 3, nós temos esse lembrete sendo ressaltado agora a respeito das consequências do povo de Deus em não cumprir as estipulações desse tratado, dessa aliança, desse pacto de suzerania. O texto vai dizer de maneira enfática, veja, o versículo 3, não os expulsarei. É como se Deus estivesse dizendo assim, nesse tratado, se vocês caminharem para esse lugar aqui, da desobediência, eu estou dizendo para vocês, diante de vós, vocês serão tragados por esses deuses. Eles serão laços, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Essa advertência, nós temos aqui, em primeiro lugar, Deus ressaltando que se eles invalidassem a sua aliança, haveria um momento em que ele deixaria de agir em prol do povo de Deus, em expulsar os seus inimigos. É a primeira coisa que ele ressalta. Eu vou entregar a vocês as suas próprias armadilhas. Eles serão laços. Mas segundo, Deus estava permitindo que os cananeus e os seus deuses agissem segundo a sua vontade, porque Deus também julga o seu povo. E esse julgamento não é impulsivo, não é arbitrário, não é algo caprichoso, mas reflete a própria fidelidade de Deus. A minha fidelidade está atrelada à minha aliança. Se vocês obedecerem, terão bênçãos. Se vocês desobedecerem, terão maldições. Castigos irão estar sobre vós. E aqui existe um texto muito marcante, e algo que estive meditando sobre os líderes de Deus, né, as pessoas que se colocam diante do Senhor. No final da vida de Josué, o seu testamento não é um testamento de riqueza, não é um testamento de bens materiais, mas é um testamento de piedade, de espiritualidade, dizendo para o povo de Deus as mesmas palavras de Deus. Sempre os líderes, sempre o povo de Deus é assim. Está lá o apóstolo Paulo no fim da sua vida e não tendo basicamente nada. Está lá Isaías começando o seu ministério, ai de mim, irei te enviar,
Mas saiba, Isaías, que você vai ser enviado a um povo que não vai lhe ouvir. Um ministério fracassado, entre aspas, pela soberania de Deus. É interessante isso, né? Muitas vezes a gente não consegue observar o reino de Deus, que é invisível, humanamente falando, parece que nada está fluindo. Mas Deus está operando em todas as coisas, em cada detalhe. Então, o ministério, ou você que quer ser líder, já comece sabendo que nada vai dar certo. É assim que começa o ministério. Certa feita chegaram para o grande pregador Charles Spurgeon: eu quero ser pastor. Fuja disso. Fuja disso, não queira isso para a sua vida. Por quê? Porque ele começava pelo negativo. Porque ministério, ou as grandes coisas, a gente só olha para o glamour. Aquilo que é externo. Mas quando a gente entra dentro, não tem mais glamour. É só sola. É só bênção de Jesus. Provações, sofrimentos e tudo mais dobrado para a glória de Deus. É uma graça especial que o povo de Deus recebe. Então veja que Josué, pode observar, todos os líderes aqui de Deus, né? Os apóstolos, todos foram praticamente martirizados, apenas João, né? Josué capítulo 23, olha só como é interessante. Capítulo 23. O seu testamento. 23, versículos 11 ao 13. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente, versículo 13 do capítulo 23, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço, e rede, e açoite, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor nosso Deus. Então, capítulo 23, capítulo 24, os pronunciamentos de Josué à nação de Israel. A fidelidade, vocês devem olhar. Eu estou morrendo, eu vou passar, e eu estou fazendo como Moisés, estou fazendo como Deus nos falou logo no início. Olhem para a sua palavra, olhem para a sua aliança, para que vocês sejam abençoados. Está aqui o testamento do final da vida de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui outra coisa importante, terminarmos como começamos. Terminarmos com as mesmas verdades que iniciamos como crentes, a simplicidade. Famílias redimidas, lares buscando a vontade de Deus, não a grandeza, não os holofotes, não muitas coisas grandiosas, que muitas vezes nós buscamos, o grande reconhecimento, mas buscarmos aquilo que muitas vezes ninguém enxerga, a simplicidade. Devocionais com as famílias, orando, cantando a nossa Bíblia, diante das lutas, das provações, terminando simplesmente da forma como nós começamos. Aqui eu acredito que é o melhor testamento que a gente pode dar para uma pessoa. Terminarmos como nós começamos. Terminarmos bem. Então, o versículo 3 é mostrar que não devemos esquecer que a fidelidade de Deus também está ligada ao seu juízo. Preste bastante atenção para isso. Porque nós temos o costume apenas de olhar para a fidelidade de Deus de maneira positiva. Não é isso? Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar dos perigos, mas está aqui o próprio Deus também dizendo, fidelidade também é sinônimo de juízo. Fidelidade também é Deus nos entregar as nossas consequências. Fidelidade significa algo positivo e algo negativo. Não é somente algo bom. Depende como você está com as promessas de Deus. Porque se você estiver contra as promessas de Deus, a fidelidade estará contra você. É isso que o texto nos ensina. Por quê? Os israelitas começaram a observar
a prosperidade dos cananeus, os deuses deles, tudo aquilo, a fertilidade, a prosperidade. Parece que a gente encontra uma nova liberdade, novas estruturas, a tolerância, como nós falamos, mas Deus está dizendo, cuidado, que são armadilhas, laços, como uma mosca na teia de uma aranha. A qualquer momento você vai ser tragado, você vai ser fisgado por esses pecados. Diante disso, algumas aplicações. Primeira aplicação, do que vimos agora há pouco. Eu vejo nesse texto a doutrina, possa ser que você ficará assustado, mas eu vejo aqui a doutrina da insatisfação de Deus. A doutrina da insatisfação de Deus. Temos o costume de falarmos muito da nossa alegria com Deus, de Deus estar alegre conosco, de Deus se maravilhar com os nossos louvores. Porém, não devemos esquecer que nesse texto Deus ressalta que muitas vezes Ele pode estar insatisfeito conosco. Insatisfeito. Há nesse texto a insatisfação de Deus. Deus olha para nós, mas Ele não olha com alegria. Ele olha com tristeza. Por que Ele olha com tristeza? Porque nós não estamos lembrando das ordens de Deus. Não estamos nos atentando para a sua aliança de fidelidade, para andarmos em algo positivo diante de Deus. E quando Deus olha, quando nós não estamos andando nas pegadas de Deus, Deus está insatisfeito e não satisfeito. A ira de Deus sobe. E Deus só não nos consome por causa de Cristo. A doutrina da insatisfação de Deus. Êxodo, quando o autor, o anjo está lembrando, ele está justamente refletindo isso. Olhem, vejam o passado, as manifestações de Deus para vós, mas onde vocês estão? E meus irmãos, quando a gente compara o Êxodo com o novo Êxodo, eu acredito que não exista insatisfação maior de Deus quando Ele olha para o seu povo, a igreja de Jesus, e o povo está distante do novo Êxodo. Novo Êxodo? Sim. Novo Êxodo. Porque assim como Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. Êxodo é o livro da saída. E o Novo Testamento vê a história do Êxodo, do Antigo Testamento, como padrão para o ministério e morte de Jesus Cristo. Isso é marcante no Novo Testamento. O povo de Deus está vivendo um novo êxodo, uma nova história, uma nova redenção. O tabernáculo no Antigo Testamento para o povo, agora é Cristo, nós, a igreja. Não esqueça que, por exemplo, João nos afirma, no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou é a palavra. Por quê? Porque no antigo, o tabernáculo, a presença de Deus, era manifestado em todas aquelas ações de Deus, na Páscoa e etc., que nós conhecemos muito bem. E Cristo, o verbo que habitou, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não é à toa que muitos falam que Jesus é o novo Moisés. Está lá Jesus subindo um monte como Moisés, Moisés entregando a lei, e Jesus entregando a lei para o povo de Deus. É o novo Moisés. Jesus está recapitulando a vida do Êxodo, e o povo de Deus deve ser da mesma forma, olhando para a presença de Deus. Jesus peregrinando no Egito, e Mateus tem essa perspectiva. Do Egito chamei o meu filho. No Antigo Testamento era o próprio povo de Israel, mas agora se cumpre em Jesus. O próprio Jesus é o libertador por excelência. É um novo êxodo. E na última ceia, uma refeição pascual, Jesus se referiu à nova aliança no meu sangue. E está lá, no Antigo Testamento, Moisés aspergindo o sangue sobre o povo e dizendo, está aqui a aliança de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, nos afirma,
está aqui a nova aliança no meu sangue. Portanto, Jesus reencenou o êxodo, a saída em sua própria vida, morte, e assim deve ser, ou deve fazer parte dos seus seguidores. Não esqueça disso. Quando não lembramos dos atos da cruz de Cristo no passado, Deus fica insatisfeito conosco. Meus irmãos, nós saímos do Egito. Nós saímos do mundo. Nós saímos das mãos de Faraó, Satanás. Nós passamos pelo batismo, que 1 Coríntios vai identificar, a passagem pelo Mar Vermelho é o nosso batismo. A identificação com o povo de Deus. Apocalipse capítulo 15 vai dizer que nós temos um novo cântico. E Moisés, quando passou pelo mar, ele cantou. E é exatamente isso que o povo de Deus está vivendo. Um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova vida. Por isso, quando nós olhamos para os atos de Deus no passado em Cristo, e não nos atentamos verdadeiramente para a cruz, para Jesus, para a sua ressurreição, para o seu caminho, para a verdade e a vida em Cristo, Deus fica insatisfeito conosco. Nós precisamos encontrar o nosso Redentor. E quanto mais amor por Cristo, mais satisfação de Deus perante as nossas vidas. Mais satisfação. Então essa é a primeira verdade, a doutrina da insatisfação de Deus. Nós só encontraremos satisfação em Jesus. No êxodo de Cristo, na sua libertação. Segundo, as ordens de Deus devem ser vistas de maneira graciosa. É a segunda verdade. As ordens de Deus devem ser vistas de maneira graciosa. Em todas as ações passadas de Deus em prol de Israel, o povo não deveria esquecer. Eu agi graciosamente. Eu tomei a iniciativa. Eu coloquei as minhas exigências. Eu coloquei todas as cláusulas. E vocês devem obedecê-la com alegria. Eu conquistei vocês, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês dos seus próprios pecados, eu coloquei vocês em um novo reino, eu sou o rei, redentor de suas vidas. E o que resta agora para vocês? Olharem para os seus mandamentos com alegria. E muitas vezes, quando nós lemos os mandamentos de Deus, nós se esquecemos dessas verdades. O Êxodo, capítulo 20, que o nosso querido irmão Carlinhos leu, começa justamente com graça, não é com lei. A gente lembra mandamentos de Deus, mas o texto começa: eu vou falar todas essas palavras para vocês. E Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele não começa com lei. Ele não fala simplesmente assim, ó, faça isso, não. Ele diz: faça isso porque eu fiz isso na vida de vocês. A lei deve ser vista de maneira graciosa e não penosa. É por isso que o salmista vai dizer: antes o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. A lei é algo libertador. A lei é algo redentor. É por isso que Gálatas vai dizer: vocês estão escravizados em Cristo. O que é isso? Libertação, é liberdade. A verdadeira liberdade se encontra em Cristo, a obediência dos seus mandamentos. E é exatamente isso que o povo tinha que se atentar. A obediência aos seus mandamentos é o meio pelo qual eles devem desfrutar. Lei, mandamento, palavra de Deus, ordenança, não é algo pesado, é algo que nós devemos desfrutar com alegria. Devemos amar a sua lei, amar a sua palavra. Devemos olhar para as suas ordens de maneira graciosa. Não de maneira penosa, mas de maneira graciosa. Porque as suas ordens estão ligadas ao seu caráter. Ao seu caráter. Terceira aplicação. Existe aqui uma característica marcante do nosso Deus. E eu queria que você se atentasse para isso. Às vezes a gente fala certas palavras, mas a gente não medita, pensa sobre elas,
aprofunda elas em nosso coração. Nós temos a grande verdade aqui que Deus fala. Deus fala. Ao contrário das outras nações, cujos deuses não veem, nem ouvem, nem falam, o Deus de Israel fala. E a sua palavra é poderosa. Um texto marcante que nós refletimos isso é Deuteronômio capítulo 6. Olha só. O famoso Shema, ouve. Somente o Senhor é o Deus de Israel, o único Deus. Deus fala. Não esqueça disso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. Escute. Obedeça. Perceba que o texto começa com essa declaração de exclusividade. E quando Jesus vai citar esse texto, ele resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ouve, ó Israel. Ouve, ó povo de Deus, a minha palavra. Meus irmãos, nós somos o povo da revelação. Você já parou para pensar? Deus se revelou a nós. Deus falou e fala a nós. Deus falou na criação e tudo passou a existir. Deus falou e o mar se abriu. Deus falou e um menino vos nasceu. Ou seja, só basta uma palavra. O interessante, contar uma experiência para vocês da providência de Deus. Na sexta-feira eu estava lembrando do cântico Castelo Forte. E eu meditando sobre esse cântico, eu disse, eu vou colocar parte desse cântico na pregação. E eu me esqueci. Mas hoje foi cantado. E eu me lembrei na hora. Porque ficou martelando na minha mente. Vencido cairá por uma só palavra. Não importa. Não importa onde você está. Não importa para onde você vai. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Só basta uma palavra. Somente uma. Deus disse, haja luz, e houve luz. Só basta uma palavra. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Só basta uma palavra. E você já se atentou que o Castelo Forte é um cântico que fala sobre Satanás? Interessante isso, né? Porque às vezes a gente só canta as grandezas de Deus e etc. Mas Lutero tem essa percepção do que ele estava enfrentando. A batalha. Há uma batalha escatológica que começou com Jesus. Eu já falei isso para vocês nas quartas, nos domingos. E Lutero enfatizando isso. Uma grande batalha que nós estamos enfrentando. Mas Deus nos sustenta em sua palavra. Vencido cairá por uma só palavra. Pastor, não estou conseguindo, a palavra de Deus me sustenta. Pastor, está difícil, palavra de Deus. Pastor, eu vou, a palavra de Deus diz que você vai. A palavra de Deus está em vossos corações. A palavra de Deus está em sua mente. A palavra de Deus está sobre vós. Para a nossa igreja avançar, precisamos da palavra e nada mais. É tanto que Lutero disse, Lutero, como é que você fez tudo isso? Ele disse, a palavra fez tudo. Não foi eu. Foi a própria palavra de Deus. Precisamos crer verdadeiramente na suficiência da palavra de Deus. Já que somos o povo da revelação, precisamos olhar para as Escrituras de maneira correta. Tremermos diante da palavra de Deus. Quando Deus falar,
O nosso coração precisa estremecer. É Deus que está falando, não é qualquer pessoa. É a autoridade, o Criador dos céus e da terra. Não podemos brincar com a voz de Deus. O povo brincou com a voz de Deus e estava nas consequências dos seus pecados. Não brinque com a palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. Ouça a palavra. Escute a palavra. Deus fala. Deus fala. E por fim, a quarta aplicação, não esqueça da operação do erro. 2 Tessalonicenses. A quarta verdade que nós aprendemos nesse texto. A operação do erro. Segundo Tessalonicenses, preste atenção, capítulo de número 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Nós temos o caráter do homem da iniquidade, que opera nos filhos da desobediência. Ele será revelado, o iníquo, mas Jesus matará com o sopro de sua boca. Versículo 9 é interessante, que nos diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Já vimos isso no capítulo 2, filhos deste mundo, com todo o poder, sinais e prodígios, e com todo o engano, de injustiça aos que perecem. Nós já vimos esse texto em uma quarta-feira, e há uma limitação aqui. Quem está sendo enganado? Quem está sendo seduzido? Aqueles que estão diante desse perecimento aqui, que não estão ouvindo a voz de Deus, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo. Qual motivo? Engano, injustiça, desobediência. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda, o que é que o texto nos diz? A operação, em outras traduções vai dizer, Deus envia o poder da sedução. Operação do erro nada mais é, Deus entrega você aos seus próprios pecados. A sua própria concupiscência, a sua própria mentira. Deus permite que esses incrédulos aqui obedeçam à mentira, aceitem a mentira, ganhem um novo nível de rebeldia, ao ponto de estarem entregues aos seus próprios pecados. Paulo vai falar isso mais à frente no capítulo 1 de Romanos. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. Há um modo de vida reprovável. Há um pensar, um raciocínio que não reflete a vontade de Deus. Você já pensou? Como é trágico uma pessoa ser entregue ao seu próprio erro, à sedução dos seus próprios pecados? Isso é algo muito pesado. Mas o texto está dizendo, Deus entrega. Deus faz isso. Deus faz isso porque as pessoas rejeitam a sua verdade. Deus faz isso como consequência da sua rebeldia. E aqui eu queria que você se atentasse para essa palavra, para o caminho que você está vivendo. Cuidado, para não entrar em um nível de rebeldia, ao ponto de Deus lhe entregar a operação do erro. O texto está dizendo isso. Aqueles que perecem, aqueles que não querem de fato ouvir a voz de Deus. Se você está nos visitando nessa noite, e você não está com Deus, possa ser que você esteja perecendo. Possa ser que você esteja
sendo entregue à operação do erro. E para fugir disso, você precisa clamar ao Senhor, para que você seja de Jesus, filho de Deus, obediente à sua voz, escutando de fato os seus preceitos. Porque às vezes a gente tem aquela famosa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado, isso precisa ser bastante contextualizado. Cuidado com as caixinhas de promessas. Você precisa cuidar da rebeldia do seu coração, porque o seu coração é enganoso e pode estar refletindo que você nunca foi salvo. Você precisa saber quem você é em Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e verdadeiramente entrar no gozo do seu Senhor. Paulo diz isso: examinem vocês mesmos, olhem para saber se vocês estão em Jesus. Quando você peca, a proporção, o desejo, tudo isso deve ser colocado diante da cruz. Não é simplesmente pedir, mas é nós pedirmos com o coração nas Escrituras, para saber se de fato o nosso coração foi regenerado por Deus, foi salvo pelo Senhor. Que Deus nos ajude a estarmos de fato nos atentando para os erros do nosso coração, pois os erros do nosso coração nos falam muito, e a gente precisa se atentar para isso. Meditar com Deus, em sua palavra, sobre as nossas falhas. E é isso que o autor, o anjo do Senhor, está fazendo. Estamos fracassando. Ele está dizendo: vocês não estão ouvindo a minha voz, e a consequência é amargo para vocês. Que Deus abençoe a nossa vida diante da palavra do Senhor. Amém?